paz do Senhor, meus queridos. Precisamos falar sobre a IME. Um vídeo que bombou na internet entre cristãos e não cristãos, um louvor, uma música, um louvor não, né? Na verdade é uma música com crítica social ao fundamento atual da igreja. A IME, nesse reality gospel, ela cantou uma música muito contundente, muito forte, que gerou repercussão na mídia, nas comunidades evangélicas, nos ministérios, e isso fez com que houvessem uma série de críticas de pastores famosos sobre ela. Ao meu ver, é uma crítica exacerbada, sem fundamento, porque ela prestou um serviço importantíssimo, não só ao reino de Deus, mas a toda a comunidade brasileira, com acusações fortíssimas que trouxeram repercussão. Então, vamos estar vendo alguns trechos da música, junto com alguns versículos bíblicos para enfatizar o que ela quis dizer, e no final eu dou minha opinião final, tá? Então, antes de criticarem, de me chamarem de esquerdista, de progressista, eu não sou esquerdista, eu não sou progressista, sou conservador, mas vejam até o final para tirarem suas conclusões, tá? Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos. Mateus 5:43, Mateus capítulo 5, versículos 43 e 45 falam assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do Pai que está no céu. Então, o nosso pensamento tem que ser de amar a todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos da mesma maneira. Não existe... Eu já ouvi pregadores e pastores falar que ele, por ser pastor, Deus ama mais ele do que as outras pessoas, coisas do tipo. Isso é balela. Isso é falta de conhecimento bíblico. Deus ama a todos da mesma maneira. Da mesma maneira que ele ama um pastor que está há 20, 30 anos no ministério, ele ama aquele novo convertido que era um drogado que largou as drogas, que aceitou a Jesus como seu salvador, que é de santidade, que está dentro do reino dos céus. Ele ama da mesma maneira. Então nós temos que ter um entendimento de que nós temos que trabalhar para o verdadeiro sentido do eclésia. O eclésia, igreja, significa eclésia. Eclésia é o quê? É chamados para fora. É chamados ao mesmo tempo para fora do sistema mundano do inimigo, mas chamado para fora das quatro paredes, para que nós possamos pregar o evangelho para as outras pessoas. Então a igreja hoje em dia, ela se fechou em quê? Ela se fechou em festividades, em congressos e coisas do tipo. É bonito sim, é maravilhoso um congresso, mas isso é feito o quê? Para os membros da igreja, para entreter os membros da igreja. Então nós temos que ter um entendimento que sim, é válido fazer congressos, fazer festividades, mas o foco principal é ganhar almas, é transformar as pessoas que estão dentro da igreja em semeadores do evangelho. Estocamos um maná para nós. Bem, ela fala assim, ó, estocamos um maná para nós. Teologicamente falando, o que era o maná? Era um alimento dado por Deus ao povo judeu durante a sua caminhada no deserto, e que havia uma ordenança de Deus para que o maná fosse colhido e consumido no mesmo dia, a não ser no final da sexta-feira, onde o maná ele era colhido de maneira duplicada para que ele durasse até o sábado, para que não houvesse a colheita no sábado. Então quem desobedecia a Deus no dia a dia e colhia maná acima daquele que ia consumir para guardar para outro dia, esse maná apodrecia. Nós vemos isso em Êxodo 16, do 18, versículos 18 a 20. Então nós podemos ter várias interpretações do que ela quis dizer, mas podemos dizer principalmente que o cristão, aqui no que ela quis dizer, ele está buscando as bênçãos de Deus para si próprio, não querendo que as outras pessoas do mundo sejam salvos em Cristo, não, também participe dessas bênçãos, principalmente da salvação. O reino virou negócio. O reino virou um negócio, ela diz na sua música. Não podemos generalizar, mas o que ocorre em muitas igrejas, principalmente nas maiores, é que a busca por crescimento exponencial, organizacional, tem se tornado mais importante
do que o discipulado, por exemplo. Mateus 21, versículos 12 e 13 diz: Jesus entrou no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas, e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a fazeis covis de salteadores. Então realmente muitas igrejas, não vou generalizar, porque a maioria das igrejas evangélicas ou tradicionais existentes são igrejas sérias, mas existem sim aquelas que se perdem no caminho, tanto as pequenas como as grandes, elas se perdem no caminho. Temos que lembrar que a igreja ela é uma organização e um organismo. Enquanto organismo é um compêndio de irmãos que vivem em comunhão e que fazem parte da igreja espiritual de Deus, essa igreja que é incorruptível. A igreja organizacional é o CNPJ, aquela que cresce, uma sede, uma congregação, duas congregações, e ela vai crescendo o número de membros, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, e muitas vezes nesse crescimento as pessoas, os dirigentes, eles deixam de se tornar verdadeiramente pastores e passam a se tornar o quê? Administradores. E querendo administrar o crescimento organizacional da igreja, eles esquecem da parte do organismo. Então acabam entrando em desvios doutrinários, pregação da teologia da prosperidade, e isso faz com o quê? Com que a busca pelo dinheiro, a busca pela fama, a busca pelo crescimento até político, se torne prioridade em relação a, por exemplo, o discipulado, que é você trazer as pessoas para a igreja, mas ao mesmo tempo você pegar e mantê-las na igreja. O dízimo importa mais do que os corações. O dízimo importa mais do que os corações. Aqui é um tema polêmico. E por que eu digo que é um tema polêmico? Porque o dízimo, quando se fala em dinheiro, existe uma divisão de pensamentos dentro da igreja. Existem aqueles que pensam entre a observância e a continuidade do dízimo, e aqueles que acreditam que o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Não vou entrar em debate teológico agora. Eu acredito sim na existência atual do dízimo, não como obrigação, mas como amor, mas isso é para outro vídeo. Então, Lucas 18, 10 ao 14 diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele, sendo pecador, digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O dízimo, meus irmãos, quando aplicado corretamente na igreja, ele traz benefícios para a igreja. Ele traz a manutenção do templo, pagamento das contas de água, luz, por exemplo. E, além disso, ele traz projetos sociais muito importantes. Por exemplo, podemos dizer, não sei se os irmãos vão se lembrar, um grupo muito famoso aí que eu adoro, que é o Livres para Adorar. Ele utiliza dos dízimos, das ofertas, das vendas dos seus discos para missões na África. Então, na África, assim como na ilha de Marajó, que nós vamos estar falando, existe um problema muito sério, um problema social muito sério de venda de crianças, pedofilia e coisas do tipo. As pessoas são vendidas como escravas sexuais. Então, esse Livres para Adorar, eles montaram uma estrutura em que eles levantam dinheiro para comprar essas pessoas que são vendidas como escravas e libertá-las, deixando-as livres. Então, nós vemos que o uso correto do dízimo, ele traz benefícios para a sociedade em geral e para o reino. Mas acontece também que, como ela fala que o dízimo virou negócio, que o dízimo importa mais dos corações, existe aqueles pastores que colocam medo nos irmãos, falando que quem não dá dízimo vai para o inferno, é um ladrão, que muitas vezes tira de comunhão essa pessoa. Isso é totalmente errado. Nós temos que ter um entendimento que o dízimo não é uma obrigação, é um agradecimento que nós damos a Deus como uma forma de devolução daquilo que Ele nos propicia. Mas, como eu falei, o dízimo não é o assunto desse vídeo. Há um evangelho
um evangelho de fariseus. Então nós temos que ter um pensamento também de quem eram os fariseus. O fariseu foi essa seita, esse grupo religioso, assim como os saduceus, que eram inimigos públicos de Jesus. Eles a todo momento queriam confrontar Jesus, pegá-lo em alguma distorção da lei para poder acusá-lo de algo, para poder matá-lo. Eles tinham medo de que a pregação de Jesus trouxesse uma mudança no status quo dele, né? Status quo deles, em que eles tinham fama, tinham dinheiro, tinham uma vida melhor do que a dos judeus em geral. Então a todo momento eles combatiam Jesus. E Jesus foi muito enfático em tratativa sobre eles, chamando de ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, coisas do tipo. Em Mateus 5:20, Jesus nos dá um alerta, ele fala para os seus discípulos, mas também serve para nós. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então a justiça dos fariseus, ela era o quê? Uma justiça exterior, de fachada, como são os sepulcros caiados. Ele fala bem isso. Era uma adoração ritualística e consistia somente em ordenanças. A nossa justiça ela tem que ser acima disso, tem que ser uma justiça de dentro para fora e não de fora para dentro. Oramos por nós e pelos nossos, ela diz. Mateus 5, 43, 44 fala assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Então nós temos que ter um entendimento que a igreja atual, não podemos generalizar, vou falar isso no final, mas grande parte dos membros de várias igrejas, eles se fecham na sua placa de igreja. Então, por exemplo, se você frequenta uma igreja e deixa de frequentar essa igreja, você tem uma amizade com os irmãos dessa igreja, você deixa de frequentar essa igreja, passa a frequentar uma outra igreja, você é tido como inimigo, como traidor. Isso aconteceu comigo. Eu fazia parte de um ministério em que eu comecei, com o passar do tempo, a ter opiniões divergentes do que estava acontecendo lá, e eu saí de paz pela porta aberta, né? De porta aberta. Entrei em um outro ministério, mas existiam pessoas que se diziam minhas amigas, que frequentavam minha casa, e a partir do momento que eu troquei de ministério, eu comecei elas pararam de falar comigo. Era como se eu tivesse virado um inimigo delas. Então, nós temos que ter um entendimento, né, de que o evangelho, ele foi dado por Deus para todas as pessoas do mundo. E nós temos que buscar essas pessoas que não têm o entendimento do evangelho, a poder entendê-lo e aplicar em sua vida. Dessa maneira, aplicando corretamente o evangelho na sua vida, essas pessoas elas vão ser salvas. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. Não é política, não entendo como política, pelo amor de Deus, mas esse alerta que ela fez, e ela explicando após cantar a música, quando os jurados perguntaram para ela, isso é um reforço do que a ministra Damares fazia no governo do Jair Bolsonaro. O que nem eu estou falando agora não é política. Mas a Damares, enquanto ministra, ela junto com o governo Bolsonaro, eles criaram um projeto, né, de restauração, restituição e combate à pedofilia em Marajó, mas foi amplamente rebatido pela mídia, pelo pessoal de esquerda, o pessoal opositor, falando que era fake news. Então, durante 4 anos, a exploração sexual de crianças e adolescentes na ilha de Marajó, ela foi divulgada pela Damares, mas ela foi tratada pelos artistas, pela mídia, pela grande parte da população e dos políticos como fake news. E agora, com o desabafo da IME, as pessoas caíram para a realidade que não era fake news, era verdade. Ela é uma moradora do Pará e ela conhece bem a situação da ilha de Marajó. O que Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15 nos fala? Diz que, e como ouvirão
se não há quem pregue. A igreja, ela tem que ser ativa na expansão do reino, na pregação do evangelho, no cuidado dos órfãos, das viúvas, em apontar sim o erro dos poderosos, mostrar que a maldade, ela existe no mundo, ela tem que ser combatida. Então essa crítica social que a IME fez em relação à igreja, ela trouxe um benefício sim, da amostra do que ocorre na ilha de Marajó para o Brasil e para o mundo. Tanto é que o Roberto Cabrini, o repórter investigativo da Rede Record, se não me engano, logo após isso ele foi na ilha de Marajó fazer uma reportagem investigativa. Ele viu lá o que acontece, ele pegou o testemunho, ele viu que é realidade, ele foi, não vou dizer intimado, mas sugestionado a não fazer a reportagem por algumas autoridades. Então é uma situação gravíssima que existe na ilha de Marajó e que a política brasileira, não só a igreja brasileira, mas a política brasileira, ela tem que entrar com tudo em cima dessa situação. É inadmissível a exploração sexual das crianças, exploração sexual das crianças. A Amazônia queima, tarará. Uma criança morre, tarará. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais superaquecidos pelo ego dos irmãos, um evangelho de fariseus, um evangelho de fariseus. A questão da Amazônia, nós temos que também ter cuidado, porque muito se falou, novamente vou falar, não é política, mas muito se falou que o governo do presidente passado era um governo que permitia as queimadas na Amazônia, de livre e espontânea vontade. Mas nós vemos agora que na atual administração do governo atual, as queimadas elas continuam e aumentam, né? Então, como uma moradora do Pará, a região amazônica, ela tem pleno conhecimento do que acontece. Então ela também fazendo essa crítica sobre o que ocorre, isso vai trazer benefício para que as pessoas possam averiguar e trazer a justiça cabível aos infratores. Isso meio gabo, desculpa. Então agora, para encerrar, meus irmãos, essa crítica social que a IME fez, ela, a meu ponto de vista, é uma crítica totalmente válida. Eu não considero como um louvor, mas como uma música cristã com crítica social à política brasileira e crítica social ao fundamento da igreja. Novamente, eu como pastor, eu tenho esse entendimento sim, que a igreja espiritual, ela é imaculada, essa igreja criada por Cristo, mas a igreja organizacional pode sim ter problemas, assim como qualquer outro tipo de organização. É uma organização que ela é gerada e administrada por homens, e homens são falhos. Mas nós temos que ter um entendimento que ela não é uma progressista, essa música não é progressista, e nós temos que ter o cuidado de não generalizar. A igreja é um instrumento forte de Deus aqui na terra, que ela pega e tem o intuito de ajudar os irmãos espiritualmente, materialmente, de todas as formas possíveis. É um agente de Deus na terra para levar a salvação de Jesus Cristo a todas as pessoas. Então, a única observação que eu faço a essa canção da IME é que deixa subentendido uma generalização da igreja, e não é isso. É uma minoria de igrejas que traz escândalo, mas essa minoria que ganha noticiário nas mídias nacionais e internacionais. Deus te abençoe. A IME continue sendo instrumento de Deus aqui na terra.